Senhoras e senhores, muito bom dia. Recebam as boas-vindas no auditório da Reitoria da Universidade de Marília, sede do 19º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com a imprescindível parceria da Unimar. Ontem tivemos uma programação incrível, com intervenções que confirmam a importância deste congresso. E hoje, nosso conteúdo promete nem um pouco a menos. Teremos agora a conferência de abertura das atividades de hoje. E para presidir os trabalhos, convidamos à mesa o excelentíssimo presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Samuel Hugo Lima. E com enorme satisfação, temos a honra de receber Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Alberto Bastos Balazeiro. Bom dia. Ontem nós tivemos um dia excepcional e hoje partimos para o final do nosso evento. Queria reconhecer aqui a presença do magnífico reitor Márcio. O senhor tem sido um grande... o senhor recebe muito bem nesse local maravilhoso e, apesar de nos conhecermos há tão pouco tempo, já considero como um grande amigo e é bom tê-lo aqui. Temos também a presença do ministro Leuvenhagen, que vai, logo após, vai presidir uma mesa, e Vossa Excelência é uma das torres do tribunal e é sempre uma grande alegria tê-lo aqui. Quando eu fui fazer o convite para o ministro Balazeiro para proferir a conferência de hoje, ele falou: eu tenho que estar à tarde em Salvador. Eu pensei comigo, bom, perdi o convite. Mas ele falou assim, dá tempo. Eu pensava comigo, não vai dar tempo. E ele animado, vai dar tempo. E ainda bem que Sua Excelência é animado, que ele chegou, inclusive, antes da hora aqui, e vai ser uma grande alegria tê-lo aqui, proferindo a nossa conferência. O currículo de Sua Excelência é extenso, mas como nós viemos aqui para ouvir Sua Excelência e não seu longo currículo, eu saliento que o Dr. Alberto Bastos Balazeiro é doutorando em Direito Constitucional, advogou de 2001 a 2008. Em 2008, assumiu o cargo no Ministério Público do Trabalho. Lá exerceu diversos cargos até chegar a Procurador-Geral do Trabalho no biênio 2019 e 2021. Em 2021, tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Integra o órgão especial, a CC1 especializada, e também integra o Comitê Gestor Nacional do Programa do Trabalho Seguro. Então, com grande alegria, eu passo a palavra para Sua Excelência, o ministro Alberto Balazeiro, que vai usar a tribuna. Um bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente cumprimentar o nosso presidente de mesa, estimado amigo, o desembargador Samuel Lima, que me fez esse honroso convite de estar aqui hoje presente. Em seu nome, cumprimento os amigos desembargadores da 15ª Região que aqui estão presentes, desembargador Ival, desembargador Ana Paula Lockman, desembargador JB, que tenho que chamar JB, desembargador Jordani, desembargador Bosco, que eu vejo aqui para desembargador Edmundo. Então, a satisfação reencontrá-los. Queria cumprimentar de modo especial o magnífico reitor da universidade, doutor Márcio, uma satisfação também estar aqui presente, agradecer pela hospitalidade da recepção. Colegas magistrados, colegas da universidade que comparecem a esse evento. O desembargador Samuel, muito gentil em dizer da oportunidade que ele me deu de estar aqui presente, conversando com os amigos. E eu indaguei recentemente ele qual o tema que ele gostaria que nós abordássemos nessa esteira. Na Bahia à tarde, desembargador, vou tratar de prova digital e verdade processual. Eu até brinco ao final,
porque eu coloquei como último slide uma resposta do ChatGPT sobre o que é verdade, só que eu não conto que é o ChatGPT. E a resposta do que é verdade é a resposta que nenhum de nós tem, muito menos o ChatGPT jamais a terá. Então, o tema que eu me propus a conversar com os amigos aqui hoje, na esteira do evento de trabalho rural, é exatamente a perspectiva do trabalho rural dentro da ótica da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em relação à preservação e à proteção dos direitos sociais. Nós sabemos que, no espectro da proteção trabalhista, o trabalho rural, curiosamente, é um aspecto, eu tenho falado muito também sobre a questão do trabalho doméstico, do trabalho escravo doméstico, curiosamente, os dois segmentos que se consideram mais vulneráveis foram os dois segmentos que foram ignorados pela proteção da CLT de 43, exatamente o segmento rural e o segmento doméstico. Então, a lei de 73, que sucede à anterior, da década de 60, corrige essa distorção de não se ter cobertura específica do trabalho rural em relação às suas próprias diferenças ao trabalho urbano. A ideia da lei de 73, inclusive, ela interpreta a subsidiariedade da CLT, é exatamente reconhecer as diferenças em relação ao trabalho rural e, a partir dessas próprias particularidades, especificidades, ter um normativo adequado. A própria definição de empregador rural, e aqui tem uma definição muito interessante, os colegas que estão estudando a questão da reforma trabalhista, o parágrafo 2º de 2015, a própria conceituação do grupo econômico rural, ele já traduz o que vinha a ser um entendimento posterior sufragado pela reforma trabalhista, em relação, inclusive, à dicção por conta. Todos sabem que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, anterior à reforma trabalhista, ela tinha um sentido, principalmente da SDI 1, ainda precedente da relatoria do ministro Dall'Azen, tinha um sentido de que a formação do grupo econômico, que é um dos conceitos mais complexos de trabalho, inclusive objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, recentemente, inclusive o Supremo está analisando a matéria, o ministro Dias Toffoli disponibilizou o voto agora sobre a questão da ampla defesa no âmbito quando há uma inclusão de empresa que não integrava o polo em sede de execução, e a própria formação do grupo econômico, antes da reforma, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho mais corrente, o entendimento, inclusive, da SDI 1, é que exigiria a noção de controle, ou seja, a noção de hierarquia, ao passo em que a reforma trabalhista trouxe o conceito de coordenação. E esse conceito já estava na Lei do Trabalhador Rural, na medida em que tratava no ou ainda quando, mesmo guardando cada um a sua autonomia, integra o mesmo grupo econômico financeiro rural. Mais adiante eu vou trazer uma decisão recente do tribunal exatamente sobre esse tema. Ainda sobre a questão das particularidades, a gente vê as diferenças de tratamento. Claro que algumas têm que sofrer adaptações pelo texto constitucional, mas a gente vê as diferenças de tratamento em relação ao trabalhador urbano, como a Lei do Trabalhador Rural, o Estatuto do Trabalho Rural, trouxe diferenças, inclusive, em relação a direitos. A particularidade também da lei, o trabalho por pequeno prazo de 2008, muito pouco utilizado, praticamente eu não conheço na casuística, se os colegas se recordam de algum caso envolvendo esse trabalho por pequeno prazo, não me recordo. Acho que foi uma alteração que ficou mais para um campo acadêmico, né, do que propriamente na prática, ao passo em que o contrato por safra, esse sim, de grande aplicação e corrente aplicação no seio rural. Dentro desse contexto de tratar de diferenças do trabalho rural ou de adaptações do trabalho rural do direito à realidade diferenciada do trabalho rural, surgem, evidentemente, os debates, os dilemas, que não são poucos. A própria questão que eu aludi do grupo econômico, que parece que pacificada, por exemplo, na lei de 73, até hoje encontra jurisprudência diferenciada no próprio seio do Tribunal Superior do Trabalho. Eu recebo diversos processos numa sessão de algumas empresas que passaram por processo recente de recuperação ou de falência, e a questão da sucessão em relação à coordenação e subordinação, por exemplo,
vem toda a pauta reiteradamente. Mas, tratando do trabalho rural e dos dilemas do trabalho rural, que podemos aludir à própria noção de reafirmação de direitos sociais, o primeiro grande dilema do trabalho rural no Brasil é exatamente a caracterização do trabalho escravo. De fato, é algo que, anteontem eu participava de um debate na UNB à noite, com dados sobre trabalho escravo, e o ministro Augusto César esteve no dia anterior, e eu estive no dia seguinte. A professora Ela Vieco, da Subprocuradora da República, também trouxe dados sobre a matéria. O fato é que, se havia um cenário até os anos 90 de negação pelo Estado brasileiro da sujeição a condições análogas à escravidão, a partir, inclusive, de decisão internacional, o Brasil começa a reconhecer o trabalho escravo a partir de condenação internacional. O presidente Samuel aludiu aqui à minha passagem como Procurador-Geral do Trabalho, e, nessa condição, eu atuei em processos na Corte Interamericana, e alguns processos relacionados ao trabalho escravo, inclusive o caso Brasil Verde, um caso que a doutora Raquel Dodge atuou diretamente, e muitos colegas da magistratura trabalhista do Ministério Público atuaram, também foram ouvidos em diversas condições. Foi um caso que também trouxe uma grande repercussão, até porque o Brasil tinha uma postura anterior de negação. O fato é que o trabalho escravo, ele não é e isso precisa ser dito, ele não é uma particularidade do trabalho rural. O trabalho rural é uma das facetas do trabalho escravo. Inclusive, atualmente, o foco de atuação tem sido muito mais, e isso é uma coisa interessante, por isso que eu aludi ao evento da UNB, desembargador Lorival, é a questão central do olhar. O trabalho, por exemplo, doméstico, sempre teve sujeição à escravidão, mas não havia um olhar para o trabalho doméstico. É essa que é a realidade. Havia uma espécie de pacto social de não adentrar o debate do trabalho escravo na área doméstica. Da mesma forma, o trabalho rural. Uma última operação que eu fui, ainda na condição de procurador do trabalho, de combate ao trabalho escravo, foi em área urbana, inclusive no subúrbio do município de Salvador. Então, não é privilégio da área rural. Porém, a área rural, de fato, tem uma incidência, e, a partir disso, os dados extraídos do Smart Lab desse ano, ele permite fazer um cruzamento interessante, porque ele permite cruzar não apenas se é rural ou urbano, com a própria atividade rural, como local de saída dos trabalhadores, como eles se auto-identificam na questão racial, como há a origem daquela circunstância em relação também à capacitação, porque nós sabemos que o trabalho escravo, inclusive na área rural, tem uma dinâmica de ter a reiteração de pessoas serem escravizadas, ou seja, você resgata a pessoa uma vez em uma operação, numa operação seguinte, você tem uma surpresa que é encontrar a mesma pessoa em outra sujeição nas mesmas condições. Então, esse quadro é, de fato, o maior desafio do trabalho rural, ainda é o maior desafio, e ele é um retrato que eles vejam que as divisões de atividades, inclusive São Paulo ainda tem uma maior incidência em números objetivos em relação a resgates, até pela questão populacional e também a questão da riqueza econômica do Estado. Mas estados menores têm resgates de maior número em relação a operações separadas, como a própria Bahia, minha origem, que tem um resgate de quase 2.000 pessoas na área rural, na produção de soja. As atividades que são citadas aqui são bovinos, cana-de-açúcar, produção florestal, que é mais recente, inclusive a questão produção florestal para também o papel, cultivo de café, fabricação de álcool, aí você já começa a ter questões próximas à área urbana também, como construção de edifícios. As condições de trabalho na América Latina, também em relação à própria questão do trabalho rural, tem muita oscilação. Esse relatório é um relatório da OIT. Eu estive esse ano na conferência da OIT como observador internacional por designação do presidente do TST, ministro Lélio, e se há uma percepção que eu pude extrair é de que, efetivamente, existem muitas diferenças no mundo e existem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, esse retrato que tem aqui é um retrato, evidentemente, da América Latina, o recorte é muito mais mediano, mas ele traduz uma ideia de que tem pouca assistência médica, pouca assistência de previdenciária, ou seja, vejam os índices
de filiação à Previdência são baixíssimos, 26%. Muita desocupação também, esse fator que eu trouxe aqui, da repetição de resgate em trabalho escravo, é um fator decorrente da falta de capacitação, por um lado, e da falta de qualificação no trabalho e no emprego. Existe uma atividade chamada catação de raízes, que na região sudeste é menos comum, porque o solo já tem um tratamento, na região nordeste e norte é mais comum, que é tirar com a mão a raiz da terra para evitar alisar o solo, né? E essa atividade era a atividade outrora, quando você adentra a produção rural, a atividade de maior reiteração, porque baixíssima qualificação exigível da atividade e você tem uma sujeição maior às condições que são impostas. Esse relatório é interessante exatamente pela comparação. Claro que, como eu disse, a própria experiência da OIT permite que... Eu me lembro que um dos debates interessantes desse ano foi a aplicação da lei de aprendizagem, do Instituto da Aprendizagem no Mundo. E eu ansiava participar com o ministro Evandro, que coordena o trabalho infantil hoje no Tribunal Superior do Trabalho, do programa do Conselho Superior do Trabalho, o ministro Levenhagen, o CSJT, você presidiu, e nos surpreendeu que a normatização, a convenção que foi apresentada sobre a aprendizagem, meu amigo JB, ela é inferior ao patamar normativo que nós temos no Brasil. Por quê? Porque a ideia de uma convenção da OIT é que haja o máximo de adesões. Como você precisa de um máximo de adesões, você tem um patamar mínimo para que haja maior número de países aderirem. Com isso, a gente observa que a nossa legislação é mais avançada do que a própria proposta da OIT. Percebe-se com isso que existe um panorama muito diferente no mundo inteiro em relação à aplicação de normas trabalhistas. A informalidade no meio rural ela é muito alta, isso é inegável também, que é muito alta. Vejam a questão de posição de ocupação em relação à carteira assinada, que é um dos maiores dilemas. Aqui, esse dado, eu me preocupei com esse dado, porque ele é de 2013. Nós tivemos um vácuo, até provocado pela pandemia, de pesquisas relacionadas o próprio censo sofreu muito com esse dado. E é um PNAD de 2013. Mas o recorte que ele permite é muito interessante, porque confirma tanto a questão da informalidade, tanto a questão da falta de condições mínimas. Por exemplo, vejam a questão de produção para o próprio consumo, que seria o incentivo que o país dá à agricultura familiar, que é um norte de desenvolvimento também no mundo afora. Se estimula a produção em larga escala de alimentos e se estimula também a produção, muitas vezes até cooperativada, do trabalho realizado por meio da própria subsistência. As opções políticas que a OIT sugere em relação ao avanço do trabalho rural, para o desenvolvimento do trabalho rural, rumo ao chamado trabalho decente, um conceito melhor brasileiro seria o conceito de trabalho digno, né? E ela propõe uma série de medidas em relatório voltado para exatamente o desenvolvimento rural, rumo ao trabalho decente. A ideia de ratificação de convenções, no caso brasileiro, é um caso ainda que não seria o central. A questão da remover exclusões legais de proteção ao trabalho rurícola, lembrando esse gap que eu aludi aqui, que se ao rurícola foi dado um gap de 30 anos, a doméstica foi dado um gap de quantos anos? Vamos pensar aí, entre 43 e 10 anos passados, porque quando foi a PEC das domésticas, foi a PEC que deu igualdade de direitos. No caso dos rurícolas, o documento 73, em que pesa a Constituição de 88, tenha trazido uma série de garantias, trouxe já uma proteção mínima que 43 não havia trazido. Faço também aqui em fortalecimento de atividade sindical. A atividade sindical rural foi muito prejudicada, tanto na área dos empregadores como na área dos empregados, pela questão do debate da contribuição. Efetivamente, você tem um público na área rural, principalmente, a gente falou aqui de contrato de safra, lá no início, uma particularidade do trabalho rural. Se você tem um contrato de safra, a reunião exige uma sazonalidade. E a sazonalidade para uma filiação à entidade sindical não é algo muito fácil,
porque você tem uma sazonalidade que você não consegue, nem no empregador e nem no empregado, ter uma devida representação. Então, é um debate ainda a ser feito. A questão da inspeção rural também tem que levar em consideração as particularidades rurais. A NR31 sofreu alterações, eu vou falar um pouquinho recentemente, mas existem alterações que trouxeram equilíbrio à ideia de você ter um trabalho rural também que reconheça as especificidades, a inspeção tem que reconhecer, e principalmente a questão do conhecimento, da transparência em relação às informações de normatização do trabalho rural. As normas aplicáveis ao IT e ao trabalho rural são muito conhecidas. A Convenção 29 é a mais conhecida de todas, sem dúvida, que vela o trabalho forçado, a mais conhecida, mas há convenções que não são também somente da área rural, mas que têm uma interlocução com a área rural. Por exemplo, recentemente, a questão da igualdade de remuneração, que é de 51, recentemente eu participei no Ministério do Trabalho da instalação da comissão que regulamentará a lei que trata da igualdade de remuneração entre homens e mulheres, no sentido de finalmente se ter algum tipo de equilíbrio nesse tema. Também a questão das piores formas de trabalho infantil, embora não seja exclusividade da área rural, tem interlocução com a área rural. A questão da inspeção da política de emprego, mais recentemente, a questão dos povos indígenas e tribais, que também tem uma interlocução com o tema do trabalho infantil, e a própria organização dos trabalhadores rurais. A NR31, de fato, na área rural, do trabalho rural, é o maior debate, sempre foi. É uma norma muito interessante, há críticas a ela, principalmente em relação à especificidade demais, ou seja, exigências que teriam dificuldade prática de fiscalização, mas o certo é que essa NR31 ela trouxe ao trabalho rural uma uniformidade. Recentemente, em volta, até fiz um elogio à NR pelo fato dela conseguir trazer as especificidades para o panorama de proteção de direitos sociais. Foram feitas alterações recentes no conteúdo da NR31, lembrando que ela aplica a agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, cultura, em todos os sentidos, muito mais vocacionados às especificidades do trabalho rural. E aqui tem as próprias excludentes da NR, porque o princípio das normas regulamentadoras, aliás, um debate interessantíssimo que o Programa Trabalho Seguro, que eu coordeno no Tribunal Superior do Trabalho, no CJT, tem feito, é o debate da importância das normas regulamentadoras, da importância de se valorizar as normas, e, nesse sentido, um diálogo e democracia no debate para alterações é essencial. Aqui, as exceções que são feitas são exceções de especificidade, ou seja, o trabalho rural analisa todas as circunstâncias, e a ANRs, evidentemente, que analisa circunstâncias muito mais particulares, que também são correlatas ao trabalho rural. A ideia da aplicação dela, aqui a própria norma explicita quando ela deve ser aplicada. Os direitos são interessantíssimos, a observância desses direitos, porque eles geram muito debate jurisprudencial no Tribunal Superior do Trabalho, por conta de falta de regulamentação de alguns pontos, principalmente alguns pontos que geram aspectos pecuniários. Eu vou chegar depois, mais adiante, num dos debates que há no TST. A questão da representação em matéria de saúde e segurança fundamental, a questão de interromper a atividade quando começar a situação de trabalho de risco, aqui repete também a dicção de norma urbana, em relação também à possibilidade de interdição. Então, é uma norma que traz um contexto protetivo mais amplo. Em 2022, uma das alterações mais importantes, eu queria citar, porque é algo interessantíssimo, é a previsão de também se considerar risco à saúde e segurança o assédio sexual e todas as formas de violência no campo. Então, uma grande especificidade essa questão do assédio sexual, um avanço, a norma tratar desse ponto, reconhecer que o trabalho rural não é imune a práticas que são correntes também no trabalho urbano. É uma alteração importantíssima do ano 2022, e, nesse sentido, tem exigido, inclusive, quando se fala em inclusão do risco, tem todas as consequências em relação à prevenção. Quando você reconhece que o assédio sexual é uma forma de risco, você determina também que o empregador tem uma série de medidas para o combate dentro do seu contexto de normatização.
Passando as controvérsias do tema apreciadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, existem controvérsias que vêm e vão. Eu estou aqui com o ministro Levanhaga, que não pode me deixar mentir, controvérsias que parecem sanadas e de algum tempo retornam, como, por exemplo, eu vou aludir aqui a própria emenda que alterou o prazo prescricional em relação ao trabalho rural. Os temas que eu aludo aqui como temas que geram debates na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o intervalo para recuperação, eu falei ali que se fala em especificidade, mas algumas normas não têm a regulamentação. Só que, por exemplo, esse tema do intervalo para recuperação tem efeito pecuniário. Então, como normatizar isso? A questão da insalubridade por exposição ao calor também ainda não foi apreciada, a exclusão do fator externo, como calor, não só o fator gerado pela máquina. E a estabilidade do membro suplente da CIPA em área rural. Trago inicialmente uma decisão do ministro Maurício Godinho Delgado aqui, presidente da minha turma, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, em que ele aplica, por analogia, o artigo 72 para conferir o intervalo da datilógrafa ao trabalho rural. Nós temos aqui diante de um problema grave, porque a norma ela determina, por exemplo, não sei se os colegas tiveram atenção um pouquinho mais atrás, ela trata de, na hora que ela fala de trabalho rural, ela fala, inclusive, em relação ao fato do trabalhador permanecer de pé. O trabalho rural ele tem uma dinâmica que é muito maior, inclusive na colheita, na atividade, o trabalhador permanece de pé. E essa questão do intervalo, a norma não tratou. Então, por analogia, se entendeu aplicável, tem se entendido aplicável exatamente a previsão do artigo 72, mas é um tema que ainda demanda apreciação pela Corte com mais vagar. A ideia aqui é que você tenha uma implementação considerando norma de saúde e segurança. Então, a cada 90 minutos, ter-se-ia 10 minutos de intervalo. Também na mesma esteira, um processo do ministro Breno Medeiros, na SDI 1. O interessante é que aqui a SDI 1 não está fixando tese, só chamando a atenção que a SDI 1 não está fixando tese. Ela está dizendo apenas que o precedente, que era para o cotejo, era da quinta turma e foi cassado pela SDI 1. Mas não há aqui a fixação da tese, mas já é a decisão, há duas decisões, a primeira por uma questão processual, a segunda também por uma questão processual. A questão da exposição ao calor é outro tema interessante, porque a OJ 173 do TST prevê no item 2 a questão da exposição ao calor em ambiente externo por carga solar. É uma coisa muito razoável, a gente tem que lembrar, mais uma vez, lembrar a questão do olhar. Por que não olhamos para o trabalho do gari, o trabalho do lixeiro? Será que nós achamos normal uma pessoa andar na garupa de um veículo a 80 km por hora, se segurando num veículo a 80 km por hora e exposto ao sol seguidamente? Será que a gente acha isso normal? Ou será que nós não temos o olhar para perceber que isso é uma condição que, embora faça parte do nosso dia a dia, é uma condição que não é normal, porque é uma exposição terrível do trabalho a condições degradantes. Da mesma forma, o TST uniformizou a questão da exposição ao calor, ao sol. Eu falei do gari, porque eu cansei de assinar termo de ajuste de conduta, TACs, enquanto procurador do trabalho, porque fui exigindo a entrega de protetores solares para evitar exatamente a exposição ao sol. E aqui é interessante porque, em que pese haja essa jurisprudência pacificada do TST sobre o tema, inclusive corroborada por decisão, aqui sim, da SDI 1, existe a questão da alteração da NR 15, que retirou a exposição ao calor solar. Então, nós temos aqui uma questão normativa que ainda vai demandar enfrentamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. Existia uma norma que previa, existia uma jurisprudência pacificada, inclusive, dentro de uma norma, e essa norma foi alterar. Essa decisão do ministro Breno Medeiros, relatada por ele,
é já posterior, mas não se enfrenta o debate da alteração da norma da NR15. A questão da CIPA, dos suplentes da CIPA, o tema controvertido, aqui sim houve uma omissão da lei, a meu sentir, uma omissão, um equívoco mesmo, aquela frase de Bismarck: nunca pergunte como são feitas as leis das salsichas. Quando eu era diretor de assuntos legislativos da Associação dos Procuradores, eu me lembro que, uma certa feita, um relator de um tema perguntou a nossa opinião, desembargador Samuel, sobre uma matéria penal. Chega meio calafrio, né? Porque eu me lembrava de penal na faculdade, né? Não tinha uma lembrança tão grande de penal na atuação como procurador e como magistrado posteriormente. E, da mesma forma, aqui me parece uma omissão da lei que precisa ser sanada, aqui sim, muito mais facilmente, porque não parece lógico, inclusive à luz da leitura do texto constitucional, que não haveria aplicação para o suplente. Não me parece. Eu trago a jurisprudência da terceira turma do ministro Zé Roberto, que a gente já conversávamos antes, do ministro Feira Pimenta, entendendo, evidentemente, que você tem que interpretar dentro de um sistema normativo, e o sistema normativo prevê para a área urbana, não faria sentido algum excluir da área rural. Também, como polêmico, a questão da responsabilidade civil. Eu, quando preparava essa apresentação para conversar com os colegas, me recordei dessa questão do manejo de animais, porque eu enfrentei um processo na minha turma, na semana retrasada, desse tema. E eu tive que estudar o tema, porque é algo interessante. Há riscos, a gente tem que racionar nesse sentido. Há atividades em que o risco ele é maior. Mas, no momento do acidente, o que você avalia, também como julgador, é se aquele risco era daquela atividade. Eu não posso examinar um risco que é maior de alguém saindo da sua atividade. Um caso clássico: alguém que não tem nenhum trabalho numa empresa, no setor comercial, e, ao voltar para casa, tem um acidente de trânsito. Ele é um acidente de trajeto, mas a responsabilidade é objetiva, mesmo que a atividade dele ali no comércio, por exemplo, seja, vamos supor, eletricista. A relação do acidente com a atividade não é nenhuma. O problema aqui é o manejo de animais, porque o manejo de tipo de animais na atividade rural ele é um risco maior da atividade rural. E é esse debate da natureza objetiva da responsabilidade. A questão das más instalações eu vou tratar também, mas é uma questão muito mais próxima à degradância. Em relação ao manejo de animais, eu trago essa decisão da terceira turma, também, aliás, perdão, da SDI 1, o TST uniformizou o entendimento, mas ainda é objeto de debate a questão do manejo de animais. Quando eu falo manejo de animais, os colegas entenderem que nem sempre é o animal do empregador, só para os colegas não terem a ideia. É um manejo do animal dentro de uma atividade rural. Nem sempre pertence ao empregador o animal. E o caso que eu analisei tinha um manejo, tinha um ataque de um animal, me recordei agora. Havia um ataque de um animal ao trabalhador. E a questão aqui a ser analisada é se faz parte da atividade dele a exposição àquele risco diferenciado. No caso do rural, faz parte, era uma atividade de pecuária aqui, e por essa razão houve a condenação e o reconhecimento da responsabilidade de natureza objetiva, até porque o animal, nesse caso, não era nem do empregador, me parece. A questão da responsabilidade civil por decorrente de mais instalações, de desrespeito à NR31, na seara coletiva, há muitas ações civis públicas tratando do tema, inclusive muitas ações decorrentes de operações do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, que tratam disso na esfera coletiva. Você tem uma atuação em relação ao dano moral coletivo, dano moral à sociedade. O debate que eu trago é um pouco diferente, porque são casos individuais de acionamento por más condições de trabalho na área rural. Quer dizer, não é uma atuação do Ministério Público nem da entidade sindical, uma atuação em casos individuais. Aqui, sim, nós temos decisões mais recentes. Esse caso da relatoria do ministro Augusto César, mais recente, e eu lembro duas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, muito recentes, sobre o tema do trabalho escravo, que estão muito em voga. A primeira decisão da relatoria do ministro Hugo Scheuermann, que ratificou, o Supremo Tribunal Federal debate ainda isso, em sede de repercussão geral, o conceito de trabalho escravo como não sendo apenas aquele em que há restrição física, sendo um conceito mais de dignidade no trabalho. Outra decisão importantíssima da semana passada, quem quiser consultar no site do Tribunal Superior do Trabalho, relatoria da ministra Liana Scheibe,
se reconheceu imprescritibilidade em ações envolvendo trabalho escravo. Então, são duas decisões importantes que eu recomendo aos colegas também que sempre tenham acesso, porque trazem um novo norte de apreciação do tema. Também nessa esteira da indenização por más condições da NR31, aqui também outro caso individual, assentando o impedimento de descumprimento da NR31, geraria responsabilização. Lembrando que, nesses casos, evidentemente, nós estamos falando de casos em que, às vezes, o descumprimento é evidente, né? Esse caso, por exemplo, há um caso na cana-de-açúcar, sempre há questão de condições sanitárias envolvendo as hipóteses mais graves. Também questões em relação às jornadas geram polêmica na área rural, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. A questão do repouso semanal aos domingos, aqui são duas questões que são da área rural, mas não são só da área rural. O intervalo interjornada, horas em tínere, duas controvérsias centrais. A primeira controvérsia, direito intertemporal, contratos de trabalho em curso que foram atingidos pela reforma. Segunda controvérsia, tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, que em muitos casos sinalizaram a questão das horas em tínere. Por exemplo, no caso específico das horas em tínere, o próprio leading case é das horas em tínere, então me parece claríssimo que o tema das horas em tínere pode ser objeto de negociação, sim. A questão do repouso semanal remunerado, aqui tem dois tipos de controvérsia. Aqui a primeira controvérsia é que se aplica, como não há norma própria na área rural, vejam, nós temos a questão do repouso, do descanso semanal remunerado habitual. Então, você, numa área urbana, comerciários, a lei prevê que ao menos um seja ao domingo. Lembrando que, no caso das mulheres, não é um, são todos. Decisão, inclusive, da SDI 1 sobre o tema. Mas aqui é uma extensão a um entendimento que se há na área urbana pelo menos um, na área rural não faz sentido também não se preservar ao menos um, e é um precedente, inclusive, da minha relatoria. Eu conversava com o professor Perulino, que me ajudou no mestrado, em área acadêmica, para não citar precedentes, ministro Evanhag, da minha própria palavra, né? Porque eu teria que dizer, o brilhante ministro colocou, e não ficaria bem dizer dessa forma, mas como aqui nós estamos no âmbito do debate também, não só acadêmico, mas também o debate de casos, que a magistratura me permite essa licença poética. Certamente, na área acadêmica, Bardolona Paulo não faria essa citação, ainda mais elogiosa como foi. Também a questão do direito intertemporal, trago decisões de minha própria palavra e também do ministro Cláudio Brandão, é um tema controvertido. O Tribunal Superior do Trabalho não tem matéria pacificada sobre esse tema. A matéria está sendo analisada no âmbito da STI 1, os processos na STI 1 estão sendo suspensos. Eu, particularmente, tenho adotado o entendimento de que o ingresso da norma no mundo jurídico não prejudica os contratos em curso. Faço esse raciocínio à luz de decisões do TST, que analisaram a matéria sobre a questão do adicional de periculosidade, em que houve alteração da incidência e se manteve o contrato em curso, e também a questão, do meu modo de ver, da questão da hipossuficiência. Nós temos imaginar que num contrato de locação ou num contrato consumerista, nós, com o nosso telefone aqui, celular, se mudasse a forma de cálculo da tarifa, já ia atingir, para quem já tinha a tarifa anterior, eu não posso entender que, em relação ao empregado, aqui é um pensamento meu, mas não é, sempre atenção, da necessidade de debate, porque não é um pensamento uniforme. Eu entendo que, ao contrato em curso, não pode ser aplicada a norma menos favorável, tanto em relação a horas em tínere, tanto em relação ao tema seguinte. E esses casos que eu trouxe aqui são casos da área rural, todos dois da área rural. São casos em que houve tanto o ministro Cláudio quanto o meu, relatado por mim. Tema 1046, aqui, eu aludi aqui, supressão por norma coletiva. Eu quero lembrar que a questão das horas em tínere foi o primeiro caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ainda na relatoria do ministro Teori Zavascki. O entendimento inicial é que havia necessidade de uma troca, ou seja, você tinha uma redução de um direito por um lado, que se compensava com o direito contraposto, ou seja, aquele princípio da adequação setorial negociada, definido por Godinho, você teria um ganho por outro lado. No julgamento do tema 1046, não foi essa a conclusão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, independentemente de ter essa equivalência,
a postulação, a capacidade de se fazer negociação coletiva, salvo em direitos tidos como indisponíveis. O caso das horas itinerárias não me parece ser o caso de indisponibilidade, porque esse foi o leading case apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, então a matéria se encontra pacificada. Aqui eu trago um precedente da palavra do ministro Augusto César, já na área rural também, já sobre essa matéria. Outras questões que eu citaria também, já acelerando, a questão da prescrição do rurículo, da indenização da Lei 5.589/73 e do Grupo Econômico Rural. A questão da prescrição, essa o ministro Levanhag conhece muito mais profundidade que eu. A emenda constitucional vem e muda o 1988, todos sabiam que não havia prescrição para o trabalho rural. A emenda constitucional vem e traz essa inovação da aplicação idêntica ao rural e ao urbano, e aqui o próprio TST, no OJ 417, tentou normatizar o tema, mas ainda hoje ele gera controvérsia, porque, de fato, o que mais gera controvérsia, inclusive, é a questão dos contratos em curso. Porque tem que lembrar aqui que é uma situação um pouco diferente da que eu aludi anteriormente. Aqui é uma alteração constitucional, nós estamos tratando de mudança da Constituição, não é uma mudança de lei. Então, a polêmica ela é menor. Trago uma decisão da STI 1, do ministro Alexandre Ramos, recente, 2020, tratando desse tema, preservando a inteligência da OJ. Passo também aqui a questão do artigo 14. Para além do fundo de garantia, a lei do rurícola trazia também uma indenização para o safrista. E o debate que havia, e ainda há, se pode se acumular com a própria indenização pela realização abrupta do fundo de garantia. Então, seria um bis in idem. E o entendimento da jurisprudência tem sido de que é possível e que, na verdade, é cumulável por serem normativos diferenciados. Então, aqui eu trago uma decisão da SDI 1, do ministro Freire Pimenta, de 2019, e já não encontro mais decisões em sentido inverso a partir desse período, porque a jurisprudência pacificou. Mas ainda cá ao acolá há um debate, porque os contratos em curso agora estão chegando, a emenda do ano 2000, tem 23 anos, e os contratos rurais, principalmente onde a moradia do trabalhador na área rural, são muito mais longos do que isso. A luta também a questão, finalmente, trago mais um aqui do grupo de safra e indenização, é o caso que eu aludi. A questão do grupo econômico, como eu havia dito anteriormente, aqui é uma decisão do ministro Maurício Godinho, exatamente trazendo a questão do trabalho rural como um parâmetro que foi utilizado, evidentemente, na Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista. Então, o trabalhador rural teve uma proteção anterior. O debate que foi reaberto no âmbito da SDI 1, que é o órgão que uniformiza a matéria no Tribunal Superior do Trabalho, é o debate exatamente do período anterior a 2017, se a coordenação ou a subordinação seriam o critério, porque havia uma pacificação anterior ao presidente da relatoria do ministro Dalazen, compreendendo que apenas em relação à subordinação você poderia falar. Não é esse o preceito da lei do rural e não é esse o preceito da lei da lei 13.467 de 2017. Buscando cumprir fielmente o tempo aqui, presidente, trago à guisa de conclusão os parâmetros normativos que devem ser aplicados ao trabalho rural, as estatísticas que trazem à luz problemas que precisam ser enfrentados, como o próprio trabalho escravo, e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, dentro do papel do Tribunal Superior do Trabalho, que é o difícil papel de uniformizar a jurisprudência do Brasil inteiro no tema trabalhista, uma tarefa que é fazer justiça lateralmente. Eu digo lateralmente porque se faz justiça uniformizando jurisprudência e tratando a todos de forma igual. Não é rejulgando os processos, como a gente conversávamos no avião, eu, o ministro Barra da Venhag, a difícil tarefa de enfrentar uma decisão equivocada, mas que não é alcançável pela jurisdição do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho não é um tribunal de revisão de decisão errada, é um tribunal de pacificação a partir da uniformização de jurisprudência. Muitíssimo obrigado e eu estou à disposição, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
agradecemos a conferência do brilhante, aqui para a gente, nós podemos dizer aqui, o brilhante ministro Balazero, que, partindo de dados estatísticos da OIT, tratou de temas interessantes, inclusive como da representação sindical na área rural. E o mais importante, como se estivesse fazendo um fecho de todas as palestras, dando a visão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho acerca desses temas tão importantes. E na 15ª é um tema importante, porque, afinal de contas, somos um tribunal caipira, um tribunal de interior. E o tema aqui de trabalho rural é de suma importância. Então, queria agradecer imensamente a presença de Vossa Excelência, agradecer do fundo do coração o contorcionismo que o senhor fez para conseguir chegar aqui hoje e depois, em seguida, ir para Salvador, o que demonstra esse lado humano do ministro Balazero. Essas palestras não são pagas. E fazer esse sacrifício para vir aqui demonstra que Sua Excelência sabe da importância dele, como ministro do TST, para divulgar o conhecimento. E isso só merece elogios. Muito obrigado.